Deus seja louvado, muito bom dia nessa quarta-feira, que Deus te abençoe ricamente, abundantemente. Sou o pastor Carlos Henrique, da Igreja Cristã Cristo Reina. Estamos aqui em Ribeirão Preto, na rua Rangel Pestana 894. Os nossos cultos são às quintas-feiras, 7h30 da noite, e aos domingos, 9 da manhã e às 18 horas. Mas lembrando que nesta sexta-feira nós teremos um culto das 2 da tarde às 3 da tarde. Quinta-feira não teremos culto essa semana, porque farei um culto especial na sexta-feira da Paixão. E desde já seja meu convidado, minha convidada toda especial a estar conosco nesse culto muito abençoado na sexta-feira, das 2 às 3 da tarde, onde eu estarei fazendo a unção e participaremos do cálice do sangue do Senhor. Amém? Recadinho de Deus para você está no livro de Lucas, capítulo 5, versículo também é o 5, que vai dizer assim, olha: E respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, que rompia-se-lhes a rede. E respondendo Simão, aprenda a responder a palavra de Deus pela fé, pela confiança daquilo que você ouve pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é e sempre será a verdade que nos libertará de qualquer situação adversa. Então Pedro, ele era um exímio pescador, um profissional. Ele vai pescar naquela noite, nada apanhou. Mas quando ele vem para a praia lavar as suas redes, está lá quem? Jesus Cristo pregando o evangelho. Pedro atenta para aquilo que Jesus está pregando. E aquela pregação de Jesus entrou no coração de Pedro, gerou uma fé, uma confiança. E quando Jesus manda ele voltar para pescar, ele não olhou para o cansaço, ele não olhou para os obstáculos, ele respondeu com fé aquele pedido de Jesus. Quando nós respondemos com fé o pedido de Jesus, as ordenanças de Jesus, o impossível se torna possível. Aquilo que é uma escassez vira abundância. As redes se encheram de uma tal maneira que quase elas rompiam de tantos peixes. Então, quando o Simão, ele responde por fé a ordem de Jesus a voltar a pescar, ele dá uma declaração que é a chave do nosso sucesso. Que ele diz assim, ó, respondendo Simão, disse-lhe, olha a resposta da fé, mestre, reconhecimento de quem é Cristo. Havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, por causa da tua palavra, eu vou lançar as redes, eu vou voltar lá. Então não desanima. Não desanima quando as coisas não estão dando certo. Não desanima quando tudo parece que está embaraçado. Quando parece que não vai chegar o tempo da vitória. Não vai chegar o tempo da cura, da libertação, da graça, da provisão. Não temas. O importante é nós ouvirmos a palavra de Deus. O importante é nós crermos na palavra de Deus, porque ela vai nos libertar. Pedro, antes de dar a resposta de fé, ele ouviu a palavra e ele aplicou a fé. Aplica a fé na palavra que Deus tem falado ao teu coração. Por isso se faz necessário nós termos uma comunhão com a palavra na casa do Pai. Precisamos sim irmos a uma igreja, ouvirmos a palavra, crermos nela, aplicarmos a fé, confessarmos por fé para vermos o milagre, para termos a provisão, a cura, a libertação, a transformação. Então, como é que nós estamos respondendo à palavra de Jesus? Qual é a nossa resposta diante da palavra quando nós passamos por uma adversidade? A resposta tem que ser por fé, tem que acreditar. Volta lá, ele não olhou para o cansaço, ele não olhou para o fracasso da sua pesca, ele confiou naquela palavra. Mestre, olha a identidade que ele teve de Jesus. Ele reconheceu a soberania de Jesus. Aquelas palavras impactou o coração do Simão. Aquelas palavras que Jesus estava pregando entrou com poder no coração dele, porque aquelas palavras que Jesus direcionou justamente
também não era somente para Pedro, mas também para os outros ouvintes, mas aquele que crê, aquele que aceita a palavra, ele viu o resultado. Pedro aceitou aquela palavra. Pedro aceitou aquela pregação de Jesus. E ele obedeceu. E a obediência trouxe ele abundância de peixes. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa, esse poder de Deus sobre nós. Então, faça isso como Simão fez. Deu resultado para ele, vai dar para nós. Você tem uma palavra de Deus? Então creia. Aplica a sua fé naquela palavra que Deus lhe deu ao coração. Fica firme. Que aquilo que você necessita, Jesus tem poder para lhe oferecer. Então não temas nada, só obedece a palavra. Se você não tem buscado a palavra, vá buscar. Peça uma orientação de Deus, uma direção de Deus. As portas do meu ministério estão abertas para você. Vem estar conosco para aprendermos a palavra de Deus, que é a verdade que nos liberta. Então tome uma posição de fé. Se você não tem tido uma comunhão com a palavra, passa a ter. E se você tem estado numa comunhão com a palavra, mas está se abatendo por uma situação, não, pare. Confia naquilo que Deus tem falado ao teu coração. Aplica a sua fé na palavra que Deus tem falado ao teu coração e profetiza uma mudança de vida e a mudança se manifestará porque Deus te ama, Deus é contigo, Ele não quer que você teme, Ele quer que você crê. E crendo, será feito a vontade do Pai na sua vida. Como Ele disse lá para Marta, Marta, se tu creres, verás a glória de Deus. Amém? Então pega essa palavra no teu coração, pode acreditar. Medita nesta palavra, Lucas 5, versículo 5 e versículo 6, e coloque em prática essa palavra, que você vai ver um milagre de Deus na sua vida, em nome de Cristo. Amém? Esse é o recadinho de Deus para você, e que muito Deus te abençoe em nome de Jesus. E se você ama a obra de Deus, abençoe o ministério do pastor Carlos, enviando as suas doações com liberalidade e generosidade. Nada de doação forçada, porque Deus detesta esse negócio de coisas forçadas. Deus quer por princípio, por liberalidade e por generosidade. A obra precisa das doações? Precisa. Então seja um colaborador do nosso ministério e que você contribua generosamente, que eu tenho certeza que Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, porque Deus é fiel. Amém? Que Deus te abençoe, deixa aí na descrição o Pix e sinta-se à vontade de fazer as suas doações, que muito bem-vinda será, pois a obra precisa. Amém? Um forte abraço do pastor Carlos, Deus te abençoe com esta palavra, tenha uma excelente quarta-feira em nome de Cristo e nunca deixe de declarar que eternamente na sua vida Deus seja louvado.